Pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu fiquei devendo a aula de aspiração traqueal e vias aéreas, então eu vou expor para vocês e ministrar a aula conforme o combinado, tá bom? Aspiração traqueal e vias aéreas é um procedimento realizado para proporcionar via aérea pérvia. O que seria uma via aérea pérvia? Seria uma abertura para facilitar a entrada e saída de ar. Um exemplo, o meu paciente, ele tem uma obstrução nasal ou uma obstrução orotraqueal e ele precisa de uma outra via para poder respirar. Ou seja, eu abro uma via terceira para poder proporcionar saída e entrada de ar. E esse ar, ele pode entrar pela traqueia, nariz ou boca. Essa traqueostomia favorece a desobstrução da boca e das vias respiratórias. Só para explicar para vocês o que é via aérea inferior e via aérea superior. Via aérea inferior refere-se à traqueia e brônquios. Traqueia é um anel de cartilagem que fica na nossa garganta. Ele faz comunicação com as vias respiratórias. Ele tem uma bifurcação e ele faz comunicação entre os pulmões. E a via aérea superior, eu me refiro a nariz e boca. E quando eu vou saber que é necessário aspirar o meu paciente? Roberta, como eu vou saber que é necessário eu aspirar o meu paciente? Quando ele apresentar um destes seguintes sinais: hipoxemia. Hipoxemia seria a diminuição, redução da saturação de oxigênio do nosso corpo, nos nossos tecidos, no nosso sangue. Então, quando eu coloco o oxímetro no dedo do meu paciente, ele vai estar menor que 92%, conforme explicado em aula. Ele vai apresentar taquipneia. Taquipneia é quando as incursões respiratórias estão acima de 22, quando a gente conta. Então, ele está forçando uma respiração, ele está tentando puxar ar, ele tem afundamento de fúrcula, que é, como eu expliquei na aula, que é um espaço que nós temos na nossa garganta externa, né? Eu consigo visualizar quando o meu paciente faz um esforço para respirar e essa parte afunda. Então, ele vai apresentar também taquicardia, batimentos cardíacos dele vai ficar acima de 100. Cianose de extremidades. O que é cianose de extremidades, Roberta? Vocês conseguem visualizar os dedos, as extremidades das unhas azuladas? Conseguem visualizar a língua azulada, extremidade da boca azulada? Isso aqui é hipoxemia, baixa saturação, baixa quantidade de oxigênio no organismo do meu paciente. Quando ele apresentar roncos, eu tenho borbulhos na garganta, borbulhos na traqueia, borbulhos no pulmão. Eu consigo auscultar, sem o meu estetoscópio, que esse paciente está precisando aspirar. E aí, há necessidade. Geralmente, os pacientes começam a tossir bastante, expelir grande quantidade de secreção. Eu faço uma inalação antes de aspirá-lo para fluidificar a secreção, para ficar mais fácil da saída da secreção. Essa foto aqui, ela se refere a uma foto que o paciente acabou de ser traqueostomizado, por isso está cheio de sangue, tá? Então, ele acabou de ser traqueostomizado, está com um suporte de oxigênio e por isso está sangrando, tá ok? E quais são os riscos de uma aspiração? Roberta, tem risco para aspirar um paciente? Claro que tem. Se você
Primeiro, um dos riscos, você não ter habilidade, experiência para e a técnica para saber aspirar. Você pode traumatizar a mucosa e a da traqueia desse paciente. Então, falhas na aspiração, falhas na técnica de aspiração podem causar traumatismo na mucosa da traqueia e também no nariz, com sinais de sangramento e dor local. Por isso que é importante vocês aprenderem a teoria e também a prática, né? Conforme eu expliquei, e nós vamos citar ainda mais à frente para vocês entenderem melhor. Os materiais necessários para realizar uma aspiração traqueal no paciente. Catéter de aspiração, o adulto ele usa a numeração de 14 a 18 e a criança de 6 a 12. O adolescente pode usar 12, 14, dependendo da estatura do adolescente. O tubo conector da extensão de látex, que fica no aspirador. Um recipiente coletor, que é o próprio aparelho de aspirador. Nós podemos ter também um aspirador de parede, né, que é em hospital, eu tenho vácuo. E aí a sucção dele é bem maior, é bem mais eficaz. Luvas estéreis, campo estéreo, que é onde eu vou colocar a minha sonda estéreo, se tiver necessidade. Eu posso colocar a minha gase estéreo também dentro desse campo. Na residência, você pode usar a embalagem da luva estéreo, não precisa ter necessariamente o campo. E uma toalha de rosto que a gente deixa sobre o tórax do paciente, porque vai sair secreção, então a gente dá uma limpadinha, ele vai tossir, vai sujar, e a gente deixa o paciente limpinho, higienizado a todo momento. Máscara, a gente precisa utilizar. Óculos de proteção e aventais de manga longa, que pode ser descartável ou não. A fonte de oxigênio é importante para o paciente que já faz uso, né, de um oxigênio. Um exemplo, o paciente ele é um oxigenoterapeuta, ele faz uso constante, contínuo de oxigênio. Então, quando eu aspirar ele, eu não posso demorar muito para recolocar o oxigênio. Por quê? A saturação dele vai cair muito. E se ela cai a menos de 70, para eu fazer ele voltar é muito difícil. Então, não corra o risco. O tempo que você tem para aspirar esse paciente é 15 segundos de forma contínua, né? Então, você aspira lá 15 segundinhos, deixa ele respirar, deixa ele voltar à cor normal, porque ele vai ficar cianótico, ele vai tossir, ele vai ficar cansado. Então, espera ele se restabelecer. Se precisar aspirar de novo, você aspira de novo. No hospital, a gente tem que ter uma maleta de reanimação, né? Um reanimador manual. Em casa, se porventura acontecer, o que é muito difícil, a gente tem que iniciar as compressões cardíacas. Eu trabalho na área há 17 anos e nunca aconteceu isso comigo, do paciente parar por eu estar aspirando ele. Amo esse procedimento, tenho paixão por esse procedimento. Oxímetro de pulso, enquanto você aspira, é bom saber quanto esse paciente está saturando. Solução fisiológica, legal, eu uso, eu gosto para fluidificar. Mas você tem a opção de fazer a inalação antes de aspirar, para fazer a secreção ficar mais fluida, mais cialorreica, mais fácil de aspirar. Tem secreção que é muito espessa, então você aspira, pensa que aspirou e às vezes não limpou nada. Eu pensei que tinha secreção e não tinha. Não é isso, é que ela está espessa, ela está colada. Então, eu preciso de um soro fisiológico ou uma inalação para soltar essa secreção e conseguir aspirar. A gase estéreo e um saquinho de resíduo, né, para colocar ali a sujidade. Então, a etapa para a execução. Primeira coisa de tudo, higienização das mãos, conforme recomendações da Anvisa e Organização Mundial da Saúde, na técnica. Palma da mão, dorso da mão, entre os dedos, conchinha,
para lavar a unha, os polegares, né? Bonitinho. Reunir o material necessário para a execução, precisa ter planejamento. Não pode colocar a luva estéreo e esquecer de conectar a sonda no extensor. Tem que fazer tudo numa sequência, existe uma sequência, tá? Então precisa ser tudo na técnica, não pode ter falhas, senão você perde tempo e perde material também. Orientar o paciente sobre o que vai ser feito, colocar ele numa posição semi-sentada, de semi-Fowler, né, 15 graus, para poder aspirar ele. Preparar o ambiente, dispor os materiais em locais próprios, colocar o paciente em posição semi-Fowler, como eu falei. Verificar a fonte de aspiração, então testar o aspirador antes, para ver se vai estar aspirando, porque às vezes acontece a gente não testar e nós colocarmos a sonda na traqueia desse paciente, quando nós vamos sugar, não sai nada, não faz pressão. E aí a gente já colocou a sonda, pensa comigo. Você introduz a sonda no paciente, já é um desconforto, ele vai começar a tossir. E quando você clampeia a válvula, ele não suga. E aí você tira de novo a sonda, testa o equipamento, olha o transtorno. Testa o equipamento e aí vai ver que a tampa não estava bem vedada ou que o extensor estava mal conectado. Então, faça isso antes, teste antes de fazer o procedimento. Colocar a máscara, a luva de procedimento, a luva estéreo, o óculos e o avental. Então, como eu disse, né, conectar a sonda no tubo, no conector. Abrir o kit de aspiração numa forma de técnica asséptica. O que significa asséptica? Uma técnica estéreo, conforme eu expliquei para vocês em sala, sem contaminar a luva, sem contaminar a sonda. Caso tenha um campo estéreo disponível, coloque ao redor ali, coloque ao redor do tórax do paciente ou numa mesa auxiliar, né, para não permitir que o catéter de aspiração seja contaminado. Coloque a luva. Pegar o catéter com a mão dominante, eu sou destra, então eu vou pegar a sonda com a minha mão dominante, sem tocar em superfícies que não são estéreis. Pegar o tubo conector na minha mão não dominante, que é a esquerda, e o catéter deve estar seguro para a inserção. Etapas para a execução. Avaliar o funcionamento do aspirador, você já avaliou lá atrás. Colocando a ponta do catéter dentro de uma cuba rim não precisa, esquece, pode esquecer isso, tá? Não precisa aspirar a quantidade de soro, porque a gente só faz isso se tiver uma cuba estéreo. Na casa você não vai precisar disso, você não vai ter isso. Por aqui é isso. Sem aplicar sucção, detalhe. Quando você for introduzir a sonda na traqueia do paciente ou no nariz desse paciente, a válvula deve estar aberta. Tem um vídeo lá na frente e nesse vídeo vocês vão conseguir visualizar o momento em que ela clampeia o conector, tá? Então, introduz sem sugar e quando estiver lá próximo à carina, vocês vão introduzir a sonda. Quando vocês estiverem introduzindo, vocês vão sentir uma resistência. Ali você tocou na carina, que é uma bifurcação que nós temos na traqueia. Na aula, eu deveria ter posto a imagem aqui, não coloquei. Mas na aula presencial eu mostro para vocês. Então, vai tocar na carina, ele vai tossir, porque tudo que entra na nossa traqueia, que é um corpo estranho, faz nós tossirmos. Por que nós tossirmos? Porque tem algo estranho na nossa traqueia. Tem secreção, tem poeira, a gente engasga, né? Qual é a reação do nosso organismo ao tossir? Não deixar que corpos estranhos entrem no nosso pulmão. Então, se eu tosso, é porque algo estranho está querendo entrar no meu pulmão e a minha traqueia me protege disso. É igual o nariz. Quando eu espirro,
Se eu espirrei é porque alguma coisa entrou no meu nariz que me incomodou. O que ele está fazendo? Tentando lançar fora para não entrar nas minhas vias aéreas. O corpo humano é esplêndido, maravilhoso, inteligentíssimo, né? E aí, tocou na Karina, dá uma traçadinha para não traumatizar a Karina. E aí você segura a válvula, ele vai aspirar e você vai subindo em movimentos circulatórios para poder aspirar toda a traqueia. Solicitar ao paciente que inspire profundamente para que a sonda seja inserida, seguindo o percurso natural quando for no nariz, né? Quando ele faz movimento de deglutição ou ele inspira, a sonda entra com maior facilidade, tá? Inclinar ligeiramente o catéter para baixo. Geralmente o paciente pode apresentar desvio de septo. Septo é essa linha mediana que nós temos no nosso nariz, essa cartilagem, e o paciente pode apresentar um desvio. E aí você percebe, porque quando você vai introduzir a sonda, ele tem resistência. Então, pode perceber que ele, se tiver resistência, você precisa introduzir devagar e ir procurando um caminho para que ele seja introduzido com mais facilidade. Às vezes precisa forçar um pouco e machuca. Mas depois do segundo dia, terceiro dia, você já está mais habituado e você já vai na direção certa. 15 segundos, tempo aí para aspirar o paciente, né? Aplicar sucção intermitente, com duração de 15 segundos. A sonda deverá ser retirada por meio de rotação para trás, então, rotação, movimentos circulatórios, tá? Durante a aspiração, observar, então, padrão respiratório, coloração da pele, agitação. Às vezes o paciente, você está sozinha com ele está consciente, ele tenta pegar na sonda, ele tenta tirar a sua mão, porque é um procedimento que incomoda bastante, tá? Então, fique esperta com o padrão respiratório, com o oxímetro, a coloração da pele, se não apresenta cianose. Repetir a aspiração, caso necessário, com um intervalo de 20 a 30 segundos. Retirar a sonda da ponta do látex depois de realizado o procedimento. Existe uma sequência, tá? Se o paciente é traqueostomizado, você vai aspirar a traqueia, nariz e boca. Sempre do mais limpo para o mais contaminado. A sonda, quando você for retirar, enrole a sonda na luva para você retirar. Tem um vídeo lá na frente que vai explicar, vocês vão entender o que eu estou falando. Proporcionar conforto ao paciente, manter o ambiente limpo e em ordem, higienizar as mãos conforme recomendação da Anvisa e Organização Mundial da Saúde e efetuar registro no prontuário do paciente. Precisa ser anotada a quantidade que foi aspirada e a característica da secreção. Ela estava fluida, ela estava clara, ela estava espessa, estava amarelada, estava esverdeada, como ela estava. Precisa ser anotado tudo. O que você fez antes de aspirar? Você fez inalação? Você instilou o soro fisiológico na traqueia desse paciente antes de aspirar? Foi fácil aspirar? Estava difícil de sair? Tudo precisa ser relatado, tá? Na LLT nós temos um prontuário, que é um procedimento diário do paciente, e a gente registra tudo o que nós fazemos ali com o nosso paciente. Cuidados após a aspiração. Se o paciente fizer uso de oxigênio, conectá-lo logo após o procedimento. Então, aspirou uma vez, tirou a sonda, conecta o oxigênio. Deixa ele se restabelecer, deixa ele voltar, deixa ele respirar, deixa ele descansar. Precisa aspirar de novo? Tira o oxigênio, aspira e volta o oxigênio de novo. Trocar o curativo que fica ao redor da traqueostomia, a fim de proteger o local e não deixar que secreções extravasem. Aqui, ó, nós temos que trocar esse curativo sempre que for necessário. Mas, Roberta, como que eu troco esse curativo? Então, nós temos aqui a fixação, que fica atrás do pescoço. Então, nós tracionamos, puxamos levemente a fixação, passamos soro ao redor, limpamos com soro e após fazemos esse curativo bonitinho aqui.
Quando ele for tossir, a secreção vai cair no curativo, não vai cair no tórax dele. E aqui ao redor costuma também sair secreção, por isso nós temos que mantê-lo assim. Após o banho, é sempre necessário trocar a fixação que fica no paciente, ela é uma fixação de tecido, e é bom sempre ter um acompanhante, porque vamos lá. Vamos dizer que você está trocando esse paciente sozinho, trocando a fixação sozinho. Quando você toca na traqueia dele, ele tosse, na traqueostomia, ele tosse. E aí, você mexeu na fixação, estimulou a tosse, ele tossiu e a traqueostomia dele expeliu. A traqueia, ela é de cartilagem e ela fecha muito rápido. Vai cair no chão, vai contaminar. Beleza, risco-benefício. Ah, mas eu precisava salvar o paciente. Você não vai conseguir colocar de novo essa traqueostomia, porque quando você for colocar, a traqueia já fechou, tá? Então, não corra o risco. Troque sempre aos cuidados de outra pessoa. Deixar o paciente confortável, desprezar a secreção que estiver no frasco de aspiração, higienizar o frasco e guardar. É sempre importante deixar sempre limpinho, principalmente quando for trocar o plantão. Aqui nós temos o vídeo e eu gostaria que vocês prestassem bem atenção no vídeo, que tem alguns pontos nesse vídeo que serve como exemplo para não fazer. Ela esquece de colocar o conector na sonda e ela coloca a luva estéreo primeiro. Não é assim que faz. Primeiro conecta a sonda, depois coloca a luva estéreo. Percebam que ela contamina a sonda quando ela faz isso. Sem contar que ela pega a mão dela, dominante, com a luva estéreo, e ela fica mexendo na traqueostomia do lado de fora, na gase do lado de fora. Já contaminou a sonda. E o que acontece, Roberta, se eu contamino a minha aspiração? Vai entrar bactéria no pulmão, vai dar pneumonia bacteriana e esse paciente pode complicar, ir para um hospital e pode até evoluir para óbito, tá ok? Então fica aqui a aula. Se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, tá ok? Eu estarei à disposição.